Vou fazer aqui com vocês um exercício super legal, que eu vou usar uma grid e eu vou começar e vou explicando um pouco como é que vai ser ele. Na verdade, a gente vai começar aqui em vetor, grid, square, certo? A gente tem aqui essa pilha da square, que a gente se formou aqui embaixo, certo? Em cada ponto dessa grid vai ser formado um círculo. E a gente vai criar um ponto qualquer externo em que quanto mais próximo ele tiver desses pontos dessa grid, vai se formar um círculo menorzinho, e, de acordo com a distância. Quanto mais distante, o círculo vai ser maior, ok? Vamos lá. Primeiro, nessa pilha, eu tenho uma informação do plano, ou seja, esse plano de referência onde está montada essa grid quadrada. O segundo ponto é o size, que é o tamanho dessa grid. Eu vou criar aqui um slider para a gente ver como funciona ele. Olha só, vou aqui afastar um pouco. É o tamanho, a distância entre esses pontos da grid, ok? Isso aqui vai ser muito importante. O terceiro e quarto é a quantidade de células nessa grid no eixo X e no eixo Y. Então, vou criar aqui de 1 a 100. Vou conectar os dois porque eu quero um quadradinho mesmo, ok? Ó, eu tenho, ou seja, o controle da distância entre os pontos e o controle da quantidade de células dessa grid. Ok. Agora, eu vou extrair aqui a informação dos pontos, que é esse aqui, ó, point. Quando eu extraio essa informação, você pode ver que tem uma linha tracejada. Essa linha tracejada significa que eu tenho aqui uma informação de uma lista de listas, ou seja, um tree, como é chamado dentro do Grasshopper. Se eu puxar um painel aqui e conectar a esses pontos, eu vou ver aqui que eu tenho essa lista de listas, ó. Aqui eu tenho uma lista, outra lista, uma terceira, e assim por diante, de acordo com a quantidade de colunas dessa grid aqui. Tanto que eu posso ver essa informação até de uma forma melhor se eu puxar aqui em display, vetor, a lista de pontos, ó. Tá pequenininho, vou aumentar um pouquinho. Mas você pode ver, ó, aqui eu tenho uma lista, aqui na outra fileira eu tenho outra lista e assim por diante. Basicamente, é assim que funciona a lista de listas, ou seja, a tree. Ela vai ser importante também em outros recursos. Nesse exercício de hoje, ela não vai ser tão importante assim. Portanto, eu vou transformar essa lista em uma única lista, essa lista de listas em uma única lista. Para isso, eu venho aqui no Point, botão direito e clico em Flatten. Aqui até a informação já fala qual é a função dele. Se eu puxar aqui de novo um painel, vocês vão ver que já não vai ser mais uma linha tracejada, e sim uma linha dupla. Ou seja, significa que eu tenho aqui dentro um campo de listas, ok? Bom, a partir disso, eu vou criar agora os círculos em cada um desses pontos. Eu venho aqui em curva, primitivo, círculo. E agora eu tenho esses círculos. Esses círculos eu não consigo definir o raio, nem do jeito que está aqui, eu não estou conseguindo definir o raio. Se eu aumentar aqui, por exemplo, a distância entre os pontos, eles permanecem do mesmo tamanho. E é bem ruim, porque se eu diminuo muito essa distância, eles começam até a se cruzar. Ó. Como eu faço para eles não se cruzarem? Ops. Vamos lá, deixa eu reduzir aqui. Eu tenho esse size aqui, é a distância de um ponto ao outro, ou seja, eu posso regular essa distância dividindo esse valor por 2. Para isso, eu venho em matemática, operações, divisão. Primeiro vai ser o valor, e no B eu vou colocar a informação do 2, que é o valor pelo qual eu quero dividir. Conectando ao raio, agora eu tenho isso bem fixado, ó. Toda vez que eu aumentar, os círculos vão acompanhar, certo? Agora eu vou criar um ponto qualquer aqui dentro do Rhino.
E esse ponto eu vou querer a distância dele em relação aos outros. E isso vai definir o tamanho dos círculos, certo? Primeiro eu venho aqui em parâmetros, puxo aqui a informação de ponto, seleciono esse ponto. Agora eu vou pegar a distância desse ponto para esses outros pontos aqui da grid. Vamos lá, eu pego essa informação em vetor, distância. Ou seja, agora eu tenho aqui a informação da distância desse ponto para esse ponto. Certo? Esses valores de output, né? Esses valores da distância vão ser o que vão definir, certo? O raio desses círculos, né? Então, como eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores e fazer uma divisão do valor por um valor qualquer aqui. Eu vou colocar entre 1 e 100, certo? E conectar aqui ao raio. Ó, esse valor, quanto mais eu divido, né? Quanto maior for o divisor, menor vão ficando os círculos, né? E se eu for aproximando aqui a bolinha, ó, deixa eu aumentar aqui essa grid. Os círculos vão também mudando de tamanho, ó, de acordo com o que eu vou movendo o ponto. Mas como eu faço para não acontecer isso? Dos círculos começarem a se cruzar e ficar uma bagunça? Eu vou usar um recurso aqui dentro de matemática que vai se chamar mínimo. O que é que o mínimo faz? Ele vai pegar o menor valor, né, e selecionar dentro de duas listas comparadas, certo? Ou seja, o menor valor que eu quero, o menor valor sempre vai ser da divisão, né, com esse valor dos raios. Se eu conectar aqui, ó, qual vai ser o menor valor se eu tiver um raio muito grande e esse raio definido aqui, dessa divisão, o menor valor vai ser o desse raio definido por divisão. Como vai acontecer dos valores desses círculos menores? Se eu tenho um valor aqui menor do que esse valor do círculo fixo, ele vai ser, então, selecionado aqui nessa lista, ok? Então, aqui eu tenho parametrizado o tamanho dessa distância entre os pontos, eu tenho parametrizado a quantidade de pontos nessa grid, e eu também tenho parametrizado o raio, né, da distância que vai partir em relação a esse ponto. Isso aqui é muito bacana. E o legal também é que eu posso usar esse mesmo recurso para fazer, por exemplo, com uma curva, a distância da curva em relação aos pontos. Para isso, tem um recurso que é se eu vier aqui em curva, tem um recurso chamado um momento, deixa eu procurar aqui, Curve Closest Point, ou seja, eu vou ter aqui a distância do ponto em relação a uma curva, certo? Se eu fizer, por exemplo, aqui uma curva qualquer, né, eu posso pegar a distância desses pontos em relação a essa curva que eu vou puxar aqui, né, através do parâmetro de geometria, certo? Eu tenho essas distâncias aqui, e aí eu uso essa distância nesse lugar aqui, ó, no lugar de divisão, no lugar onde eu pegava a informação da distância entre os pontos, eu pego a distância entre as curvas. Então, se eu manipular essa curva aqui, vai acontecer a mesma coisa que acontecia com os pontos, ó. Ele vai ficando maior e menor os círculos de acordo com a distância da curva, certo? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. E até o próximo!